Nesse caso não, né? Usando essa fórmula, o montante será de R$ 6.800. Supondo, né, e apenas supondo que esse exercício não te pedisse os juros, se ele te pedisse diretamente o montante, você poderia usar outra fórmula. O montante vai ser igual ao capital multiplicado a 1, que multiplica 1 vezes T. Então, nesse caso, o montante vai ser capital multiplicado a 1 mais 12% vezes 3. 12% vezes 3, ou 12 centésimos vezes 3, dá 36 centésimos, que é a mesma coisa que 0,36. Somado a 1, na verdade, o que vai acontecer? Esse meu capital, que é de R$5.000, será multiplicado por 1,36. E esse valor, acreditem, vai dar os R$6.800. Bom, essa fórmula ela só faz sentido se o exercício começar daqui, se ele não tiver te pedido os juros. Se ele tiver te pedido os juros, é óbvio que a fórmula acima ela é um pouquinho mais rápida, mais prática, não é isso? Bom, com isso a gente fecharia esse último exemplo da parte teórica, né? E aí você começa a ter alguns exercícios. Esse exercício, por exemplo, é um exercício do Enem, né? Ele afirma nessa questão que deseja-se comprar determinado produto e após uma pesquisa de preços, o produto foi encontrado, esse produto ele foi encontrado em 5 lojas diferentes. E esse produto a preços variados. Na loja 1, 20% de desconto, que equivale a R$720, na verdade, a loja 1 tem esse produto, que tem um certo valor, que oferece 20% de desconto, e esse 20% de desconto equivale a R$720, e ainda se cobra um frete de R$70. E cada uma das lojas define o desconto que é ofertado, o valor monetário que representa esse desconto percentual e a taxa do frete. Ele quer saber qual foi a loja que foi comprada esse produto, sabendo que a escolha foi baseada, obviamente, no menor preço. Tudo bem? Então, típica questão do Enem, onde você tem que criar uma estrutura, criar um argumento, né? O que ele chama de argumento, né? É traçar, através de conhecimento de matemática financeira, um cálculo que te assegure qual é a resposta correta. Então, na loja 1, o que ele te afirmou? Ele te afirmou que o produto tem um certo valor, tal que 20% dele equivale a... Quanto que vale? Vamos dar uma olhadinha. Equivale a R$720. E aí você tem que pensar, né? Bom, beleza, 20% corresponde a esses R$720. Se eu estou pagando um desconto de 20%, na verdade, tecnicamente, diretamente falando, quanto é que eu estou pagando? O desconto é de 20%, mas eu não vou pagar só 20% pela mercadoria. Não, não é isso. O valor da mercadoria corresponderia a 100%, eles estão me ofertando 20% de desconto, então eu devo subtrair esses 20%. Então, na verdade, o que sobrar vai ser o que eu efetivamente vou ter que pagar. 100% menos 20%, eu terei de pagar 80%. Então, 80% vai corresponder
a que valor? E uma vez encontrado esse valor, né, esse valor somado ao frete é o valor final da mercadoria que eu vou pagar. Então, observa que é uma regra de 3 direta, simples e direta. É uma regra de 3 simples porque só tem 2 grandezas. E ela é direta porque quanto maior o desconto, maior o valor monetário que vai ser descontado. Tá certo? Então, como 80% é um número 4 vezes maior que 20%, o valor da mercadoria, que eu vou chamar aqui de L1, será 4 vezes 720. Eu vou repetir esse meu raciocínio, não é difícil não, né? Se você observa que 80 é 4 vezes 20, logo, já que são grandezas diretamente proporcionais, se eu aumentei uma coluna em 4 vezes, a outra coluna também deverá ser aumentada em 4 vezes. Então, 4 vezes 720, isso corresponde a R$ 2.880. Então, a loja 1 oferece R$ 2.880 como valor da mercadoria. Além do valor da mercadoria, a gente não pode esquecer do quê? Dá uma olhadinha aqui. Do frete, de R$ 70. Então, esse frete vai definir quanto é que eu vou pagar na loja 1. Na loja 1, eu vou pagar R$ 2.950. Esse é o valor correspondente à loja 1. O que você vai fazer agora? Você vai tornar esse exercício mais rápido, porque você vai perceber que basicamente, dá uma olhada aqui, ó. Todos os descontos, pelo menos os 3 primeiros, são iguais. Então, a estrutura da sua regra de 3 vai ser bem parecida. Vamos para a loja 2? Loja 2, 20% corresponde a 740. Você quer encontrar 80%. Aqui eu vou chamar de L2. Então, necessariamente, o seu L2 será 4 vezes 740. Ou seja, L2 vai ser igual a 160 mais 28, 2.960. 2.960 somado a um frete que é de R$ 50. Então, somando isso, eu vou encontrar como resposta 0, 11, 10, 3. R$ 3.010. Isso corresponde à loja 2, né? Vamos dar uma olhadinha na loja 3. Na loja 3, 20%, R$ 760, 80%, R$ 80 de frete. Aqui, eu vou prometer o que eu cumpri. Loja 3. A minha loja 3 vai ser 4 vezes o valor correspondente, que eu já esqueci, de R$ 760. Então, 28 com 240, 0, 24, vão 2, 28, 30. Além disso, mais
R$80, não é isso? R$80. Naturalmente que esse valor vai ser igual a R$3.120. E aí, eu queria convidá-los para dar uma paradinha nessa questão para a gente fazer uma análise. Não que o exercício seja difícil, não. O exercício ele não é difícil, mas ele é trabalhoso. E quando o exercício é trabalhoso, a gente tem que, na hora que a gente estiver estudando, a gente tem que pensar em estratégias alternativas para ele deixar de ser trabalhoso, porque ser trabalhoso é sinônimo de tempo. Então vamos dar uma olhadinha, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Você pode observar que você tem 20% valendo 720, 20% que vale 740 e 20% que vale 760. E não à toa, o valor pertinente ao maior percentual, né, o maior valor relativo aos 20%, foi aquele que acabou me oferecendo o maior valor final. E isso porque a taxa de frete, ela não foi suficientemente alta, ela não aumentou o suficiente para equilibrar, para compensar o valor da mercadoria final. Então, o que você poderia observar? Você poderia observar que esse frete ele não é suficientemente, ele não cresce suficientemente para compensar o aumento da mercadoria, do valor da mercadoria, dos 100% do valor da mercadoria. Logo, quanto maior o valor do desconto, significa que o valor final dessa mercadoria é maior. O valor que eu vou pagar, que corresponde a 80%, também será maior. E diante disso, já seria, no mínimo, uma suspeição de que a loja 1 seria a loja com o menor valor. Correto? Antes de eu continuar com a loja 4 e a loja 5, tem duas perguntas aqui que eu acho importantes. Primeiro, o Peter Parker ele diz, prof, o que seria juros médios? Juros médios é uma vez que você tem uma taxa de juros que varia de mês em mês, os juros médios seria a média aritmética desses juros, no caso de ser juros simples. E vai ser a média geométrica dos juros no caso de serem juros compostos. Agora, para essa definição de juros médio acontecer, ocorrer, faz-se necessário que a taxa de juros ela varie. Certo? Coisa que a gente não está estudando aqui. O que a gente está estudando aqui é que essa taxa de juros ela sempre é a mesma. E o Lucas me pergunta, prof, como fazer para saber o preço original a partir de um desconto X informado? Agora. Posso transformar isso numa pequena OBS só para a gente não ficar sem saber. Não é necessário, tá, Lucas? Não é necessário, mas a gente pode fazer. O valor cheio da mercadoria pode ser simplesmente pensado... Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o álcool que eu acabei exagerando. O valor cheio da mercadoria é a soma do valor que eu encontrei. Então, ó, OBS loja 1, valor cheio. Ele vai ser correspondente ao valor que eu encontrei somado ao desconto. Correto?
somando esses valores, eu vou ter o valor cheio. Uma outra maneira é você resolver a regra de 3, dizendo que se 20% é 720, 100% vai ter que ser x. Como 100% é 5 vezes 20, o valor de x vai ser 5 vezes 720. 3.500 mais 100, 3.600. Correto? Deixa eu ver aqui, perdão, 2.880. Só teve um errinho aqui. 2.950 é o valor com frete, né? 2.880. Perfeito? Nos dois casos, você vai chegar nos 3.600. Ok? Tá certo, Lucas? Boa noite, prof. O senhor fez essa questão o ano passado e os valores deram diferentes. Sim, porque eu tratei do valor cheio. Tá, Ju? Ano passado, essa questão eu tratei com valor cheio, que vai dar na mesma coisa, né? Pensa direitinho. Se você trabalhar com valor cheio, você vai lá, vou falar com valor descontado, como os descontos foram constantes, foram iguais, você acaba comparando da mesma maneira. Foi o que eu fiz ano passado. Tá ok, Ju? Vamos continuar. O que eu vou fazer com os outros descontos? 15% e 15%. Vou fazer exatamente o que eu fiz até agora, só que agora eu vou ter que mudar o valor do desconto, né? Agora, loja 3. Perdão, loja 3 eu já fiz, desculpa. Loja 4. 15% de desconto corresponde a 710. Ora, se eu recebi um desconto de 15%, agora eu estou pagando 85%, o que falta para chegar ao valor cheio. Isso vai corresponder à loja 4. Nesse caso, não existe uma proporcionalidade inteira, né? Então, apenas lembrar a você que isso aqui corresponde a 0,15 e isso aqui corresponde a 0,85. Então, no final das contas, o meu valor da loja 4 vai ser 710 vezes 0,85 dividido por 0,15. Como ambos os números têm duas casinhas decimais, a gente pode cancelar essa casinha. Então, ele é 710 vezes 85 divididos por 15. E se você entendeu essa última relação, você vai poder também criar um atalhozinho para a loja 5. Para a loja 5, 15% agora corresponde a, vamos dar uma olhadinha, a R$ 690. 85% corresponderá à variável que eu vou chamar de L5. Então, o que vai ser L5 se você entender o valor de L4? 690 multiplicado a 0,85 dividido por 0,15. Vou tirar os zerinhos. E agora, vamos pensar no frete, né? Na loja 4, qual era o frete? O frete corresponderia apenas a R$10. Então, além desse valor, eu tenho que acrescentar R$10 ao processo. E ali, na loja de número 5, não há frete.
custo zero. E aí, galera, simplificar ao máximo esses valores. A gente vai ter que simplificar ao máximo esses valores. Não vejo aqui muita facilidade na simplificação. Estou me lembrando que 85 por 5 vai dar 17. 15 por 5 vai dar 3. 710 não é divisível por 3 nem 17. Então, esse número aqui vai dar um número quebrado. Aqui, 17 e 3 de novo, aqui já dá para simplificar. Vai ficar um número melhor. No final das contas, vamos lá, L1, L2, L3, L4, L5. L1 ficou em 2.950, L2, 3.010, L3, 3.120, L4, vou fazer essa continha aqui rapidinho. Essa continha aqui, faz meu diretor, por favor, só para a gente não perder tempo. 710 vezes 17. 17 dá 12.700. Dividido por 3, vai dar um número quebradão. 3 dá 4.023,33. 4.023 mais 10, 4.033. E o outro valor que vai dar inteiro, pega 690 e divide por 3, por favor, meu diretor. E disso você multiplica por 17. 3.910. Observa que de todas as opções, aquela que fica melhor é justamente a da loja 1. Exercício, vamos dar uma olhadinha lá, né? Realmente é o da loja 1, menor valor de todos. Exercício muito trabalhoso, de muita conta, mas que me permitam dizer isso, ele é facilmente perceptível por alguns quesitos. Primeiro, observa, dá uma olhada, compara a loja 4 com a loja de número 1. 15% do produto corresponde a 710, 20% do mesmo produto corresponde a 720 na outra loja. É claro que essa loja é mais cara. 15% é 690, 20% é 720. Me parece que essa loja é mais cara. Então, só os percentuais, se você tiver uma boa noção de desconto, você já consegue observar, você já consegue entender, sem fazer muita conta, que a loja 1 vai ser a melhor opção. Beleza? Mas não custa nada a gente dar uma olhadinha em cada um dos cálculos. Belezinha? Dá uma olhada, é hora do print time. Ok? O Peter Park me pergunta, Glaucio, analisando apenas o gráfico, qual é a função dos juros na inclinação da reta? Os juros ele vai fazer o papel da reta inclinar mais ou menos no gráfico. Tá bom, Peter? Muito obrigado pela sua pergunta, uma pergunta bastante técnica. Bom, exercício 2. Opa, exercício 2. Ju, vou te pedir desculpa, hein? Você chamou minha atenção aqui. Basicamente, todos os exercícios que estão aqui, eles já foram feitos em algum momento. Eu mudei 3 questões, mas assim, a maioria delas já foram feitas em algum momento, tá? Uma loja de roupas ofereceu um desconto de R$10 em uma camiseta, mas não conseguiu vendê-la. Na semana seguinte, aplicou um novo desconto de 20% sobre esse novo preço. E a camiseta ela foi vendida a R$36. A pergunta é a seguinte, qual o preço original da camiseta? E aí, de novo, a gente fala de juros. Agora a gente pode resolver essa questão trabalhando com o conceito de juros. Porque observa o seguinte,
Vamos pensar no seguinte aqui. Deixa eu apagar onde que eu terminei. Eu terminei aqui. Então, ó, questão 2. Nessa questão 2, vê se você vai concordar comigo. Existia uma camiseta cujo preço é ainda um valor desconhecido. Esse valor, ele sofreu um desconto. Qual foi o desconto sofrido no primeiro desconto, de 10%? O que significa descontar 10%? Significa que você tinha que pagar 100% e agora, desse valor, foram subtraídos, descontados 10%. Então agora, já que você recebeu essa moral, né, de ter um desconto de 10%, agora você não vai pagar mais 100%, você só vai pagar 90% dessa mercadoria. Só que, ainda assim, a mercadoria ela ficou travada lá na loja. Ninguém se interessou. O que o lojista fez? Vamos dar uma olhadinha. Ele descontou em cima desse valor 20%. Ou seja, houve um desconto de 20%. E se você recebe essa gratificação de deixar de pagar 20% pelo total, é porque você só precisa pagar 80%. Então agora você vai pagar 80% do valor anterior, que era 90% do valor original. Então observa que essa lógica não é uma lógica de juros simples. Eu estou confrontando justamente exercícios que trabalham com uma lógica de regimes simples com uma questão que não trabalha com essa lógica de juros simples. E ficou tudo bem, porque realmente não é justo que esse desconto de 20% seja em cima do valor inicial. Esse desconto de 20% é em cima do valor que já tinha sido descontado. Foi assim que a história foi contada para a gente. Então, esse valor, 0,8 vezes 0,9, é a mesma coisa quando você multiplica, né, a 0,72p. Esse valor, pelo que o problema informa, esse valor corresponde a R$ 36. Então, 0,72p corresponde a R$ 36. Então, esse valor que eu quero descobrir, o valor original do processo, será 36 dividido por 0,72. Devagarzinho agora. O que é 0,72? São 72 centésimos. Como é que eu divido frações? Repito primeiro, repito, portanto, 36 e multiplico pelo inverso do segundo. Multiplicando. Agora, depois disso, né, multiplico o numerador com o numerador, denominador com denominador. Eu tenho 3.600 dividido por 72. E esse resultado vai ser igual a 50. Ou seja, o preço original corresponde a
R$50. Cheguei a comentar uma resolução alternativa para essa situação, pensando na tal regrinha de 3, né? Bom, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que essa mercadoria, eu soubesse o valor dela. Vamos imaginar que essa mercadoria, essa blusa, sei lá o quê, valesse R$100, pessoal. Então vamos pensar de uma outra maneira aqui. Eu não sei quanto vale essa mercadoria e eu não quero botar letra na questão porque isso me dificulta muito. Então eu vou chutar, a verdade é essa, eu vou chutar um valor inicial para a mercadoria. E eu vou chutar um número que seja fácil de calcular. Eu vou chutar o 100, eu vou chutar 1.000, eu vou chutar 10.000, eu vou chutar um número fácil para mim. Vamos imaginar que esse número fácil seja R$100. Essa mercadoria sofreu um desconto de 10%. Ora, por isso que eu escolhi 100. 10% de 100 são R$10. Então, no ato do desconto, essa mercadoria passou a ser R$90. E agora eu recebi um novo desconto. Um desconto de 20%. Ora, 20% de 90 não é difícil também. 10% de 90 é 9. Então, 20%, que é 2 vezes isso, é o dobro de 9. Portanto, 18. Então, R$18 foram descontados desse 90. 90 menos 18, R$72. Ora, pessoal, faço a seguinte regrinha de 3. Se a mercadoria valesse R$100, eu pagaria, no final desses descontos sucessivos, R$72. Mas eu não paguei R$72. Eu paguei quanto? Eu paguei 36. Se eu paguei 36, qual é o valor real da mercadoria? Não foi esse que eu chutei. Observa que 36 é a metade de 72? Então, quanto você acha que vai ser o valor de X? A metade de 100. Às vezes, você ir muito pela formalidade matemática, às vezes você acaba transformando um pensamento relativamente simples em uma coisa um pouquinho mais complexa. Perfeito? Então, outra maneira de fazer, de repente mais leve, de repente você se sente mais seguro, de repente você sente que o exercício fica mais fácil dessa maneira. Vamos para a terceira questão? Terceira questãozinha, então tá aí a resposta 50, letra E. Vamos para a terceira questão. A terceira questão é uma questão bem rápida. Veja só se não é rápida. Débora fez um empréstimo de R$5.000 com juros simples. Juros simples esses de 10% por mês, tá? Ali faltou esse dado, 10% ao mês. Observe as anotações dela, de Débora. E aí ela foi fazendo a planilha dela financeira. Qual o valor que Débora deverá pagar após 10 meses? Você concorda comigo que isso aqui poderia muito bem ser uma progressão aritmética, se você quisesse? Porque observa só, A1 é igual a 5.500, A2 é igual a 6.000, A3 é igual a 6.500. Está percebendo que isso aqui está gerando uma PA? Então você pode fazer essa questão em um ambiente financeiro, você pode fazer essa questão em um ambiente de progressão aritmética. Você escolhe. Então, vamos lá. Questãozinha 3. Olha só. Questão 3. Fazendo por mate-fim, fazendo por matemática financeira. Qual é o capital? Capital de 5.000. Eu já não sei qual é a taxa de juros. A taxa de juros é de
o incremento é de 10% ao mês. Quantos meses? 10 meses. Ele quer saber. O que ele quer saber? Vamos dar uma olhadinha lá, o que ele quer saber. Observa só o que ele quer saber. Ele quer saber quanto Débora vai ter que pagar após 10 meses, indiretamente. Ele quer o montante. Então, se ele quer o montante, uma maneira que eu posso fazer é, primeiro encontrar o juro, JCIT, isso vai ser igual a 5.000 vezes 10% vezes 10. Que lindo, né? 10 vezes 10, 100. Corta com 100 de baixo. O juro vai ser exatamente o que ela pegou emprestado. Logo, o montante vai ser capital mais juro. O montante vai ser igual a 10.000. Aqui eu fiz a questão número 3 por MATFIN, por matemática financeira. Fazendo por progressão aritmética, fazendo por PA. Outra forma. O primeiro termo dessa PA, dá uma olhadinha, toma cuidado com isso, tá? O primeiro termo da PA é o primeiro mês, 5.500. A razão dessa PA é 500. Por que eu sei que são 500? Aqui, ó. A diferença de um termo para o seu anterior é de 500. Então, isso é a razão. E eu quero encontrar quem? Eu quero encontrar o A10. Lembra que fazendo por PA, a fórmula do termo geral é AN igual a 1, que soma N menos 1 vezes a razão. Então, o A10 será o A1 mais 10 menos 1, 9. 9 vezes 500. 9 vezes 500, 4.500, mais 5.500, 10.000. Os mesmos 10.000 que você encontrou usando matemática financeira. Aí você vai escolher, aí é com você, você escolhe o que você prefere, qual o ambiente você vai optar. Eu acho que a ferramenta de progressão aritmética é muito sofisticada para exercícios assim, então eu faria sempre num ambiente de matemática financeira quando o regime é de juros compostos. Beleza? É hora do seu print time. Beleza? E com isso você observa, né, que essa parte da matemática financeira ela é bem leve, ela é bem tranquila. A gente está meio que se preparando para a matemática, para os juros compostos que vão cobrar de você aí sim um pouquinho mais de pegada matemática. Beleza? Então é isso, galera. Por hoje é só. Voltamos à nossa programação normal. Na semana que vem estaremos quarta-feira aqui firme e forte, beleza? Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.